Amém, a paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui de novo para a honra e glória do nosso Deus. Irmãos, eu vou ler aqui em Atos 12, na Bíblia, na linguagem de hoje, tá bom? Mais perseguições, é o título. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldado, com 4 em cada grupo para guardá-lo, em que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. A igreja orava com fervor. Presta atenção. Pedro é libertado. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guarda de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto, amarre a sandália, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu, glória a Deus, da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua. E de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que o judeu tinha intenção de me fazer. Irmão, vou ficar só até aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas o irmão pode meditar em sua casa, em Atos 12. A igreja, irmão, a função da igreja é orar, né? Herodes estava perseguindo o povo de Deus, estava matando a espada, estava prendendo, estava massacrando os irmãos. O que a igreja fez? A igreja se reuniu e foi orar com fervor por Pedro. O que aconteceu? Deus mandou um anjo lá na prisão, acordou Pedro, desatou as correntes que estavam prendendo Pedro, tirou Pedro da cadeia, passou pelos guardas, os guardas não viram, não acordaram. Os portões de ferro se abriram sozinhos. O portão que dava para a rua se abriu sozinhos. Forte, não é forte? Olha o poder da oração. O poder da igreja, irmão. O poder de Deus é a oração. Nós, cristãos, devemos orar pelas pessoas que nos perseguem, pelas pessoas que querem o nosso mal, que querem nos massacrar, que queres nos prender, nos humilhar, nos rebaixar.
Porque nós temos um Deus. Nós servimos a um Deus verdadeiro. Um Deus que criou o céu e a terra. Um Deus que tem o controle de todas as coisas. A igreja não saiu para a rua brigando, batendo de frente, não. A igreja se reuniu em um local e foi clamar, foi orar. Aqui mais na frente fala que o evangelho crescia grandemente. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem quebra as correntes, tem a chave para abrir escadeado, abrir portão automaticamente sem chave é Deus. Vamos orar. Vamos orar um pelos outros, pelas pessoas que nos perseguem. Para que Deus possa fazer algo na vida deles. Para que Deus possa salvar, libertar, transformar. Vamos. Olha, o manual do crente, o manual do vivente aqui na terra é a palavra do nosso Deus. Você pode olhar que é a palavra do nosso Senhor Jesus. O povo de Deus venceu na oração. Nosso Deus tem o controle, tem o poder sobre todas as coisas. Porque Ele é quem criou tudo, foi Ele que fez tudo. Todas as guerras que Israel ganhou foi através da fidelidade a Deus, da oração, do temor, da reverência ao nosso Deus. Né? Aqui mais no final, fala também que Herodes, ele se vestiu, botou uma capa de rei e o povo começou a exaltar ele como se ele fosse um Deus. E ele não deu glória a Deus. E Deus mandou um anjo, matou e ele foi comido de bicho. Irmãos, só Jesus pode mudar o quadro, a situação em que nós vivemos. Nós não dependemos de homens, nem de ninguém, apenas de Deus. Deus, ele pode usar alguém para nos abençoar. Mas a nossa dependência vem de Deus, não vem de homem. A palavra do Senhor fala, não confie em príncipe, nem em cavalo, nem na força do nosso braço. A nossa confiança tem que estar no Senhor Deus. Né? Tá aí o tempo de política, vamos orar pelo este país, abençoando. Orar, seja lá quem for, que Deus permitir que suba lá para cima. Orar por ele, orar pelos governantes, isso é bíblico. Orar, abençoar. A nossa língua tem que se abrir para abençoar, para profetizar a bênção, profetizar a libertação, profetizar a transformação, abençoar o sistema do governo, abençoar as empresas, abençoar as famílias, em oração, em declarar a bênção de Deus. Para que Deus possa agir através da nossa fé, da nossa oração, com fervor diante de Deus. E toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Porque quem cuida da igreja, quem cuida do cristão, quem é Jesus. Só Jesus pode nos defender, nos livrar de todo o mal. A não ser que já chegou o tempo de se cumprir as profecias. Mas se não for ainda o tempo, que nós possamos, a igreja está guardada em Cristo Jesus. E a nossa função é de orar, pedindo a Deus para abrir os portões, para quebrar os cadeados, abrir, tirar os cristãos da prisão e dar a vitória, para que todos possam ver que há um só Deus, que criou o céu e a terra, que tem o comando, que tem o controle de tudo. Amém? Que Deus seja louvado, aqui, hoje, para sempre, porque Ele é Deus. Ele sempre será, nós acreditamos ou não, Ele é Deus.
Amém? A paz do Senhor Jesus. Receba a vitória e seja